Saudação de paz de vosso amado em Cristo, Evangelista Wagner. Vocês que estão entrando agora aqui também no nosso Instagram, na presença de Deus. Hoje nós iremos começar um assunto profundo sobre anjos, a teologia, angelologia. É isso? Duas vezes L-O-L-O. Algo assim profundo verdadeiramente. Muitas das vezes nós não ouvimos falar tanto pregações como ensinamentos, raramente se ouve falar sobre essas coisas, e são seres que estão conosco, nos auxiliando sempre. Estamos aqui nesta noite com o nosso reverendo pastor Pedro Ferreira, conhecido como Pedro Dínamos. Meu Deus, é forte, pai. E no grego, né? Dínamos, o destruidor das trincheiras de Satanás. Eita, meu forte. Deus, ajude, Senhor. Nosso PhD aqui, verdadeiramente. Estou profetizando sobre a sua Profetiza, meu filho, eu recebo. teologia, doutor em divindade, verdadeiramente. Oh, aleluia. Homem humilde, homem sábio, inteligente, mas humilde. É isso que Deus quer verdadeiramente da parte de todos. E vocês que nos acompanham tanto no Instagram, na presença de Deus, como no canal também no YouTube, na presença de Deus, que vocês compartilhem, divulguem essa mensagem profunda da parte do Senhor, que você venha aprender. E você que está no Instagram, pode fazer perguntas, pois nós iremos responder aqui no nome de Jesus de Nazaré. Passo desde já a voz e a palavra ao nosso pastor Pedro Ferreira. Amém, meu querido Evangelista Wagner. É um prazer novamente, né? Participar desse programa na presença de Deus. Oh, glória, é forte, A nossa primeira temática foi sobre os sinais, a vinda de Cristo, foi bem proveitoso, bem participativo, e hoje a gente está trazendo outra temática que é sobre os anjos, baseado em Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui a gente já tem algumas informações essas que eu vou passar para os irmãos. Os anjos, eles são seres coeternos, eles são criação de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que os fez. Aí o primeiro ponto aqui diz que eles são seres espirituais. Então aí fica bastante claro: se é espírito, não tem carne, não tem ossos, não tem sangue, são espíritos. A Bíblia refere a eles com muitos termos diferentes. Chamam eles de espíritos, anjos, querubim, serafins. O Senhor dos exércitos chama ele de exército do céu, milícia celeste, poderes, principados, forças espirituais nas regiões celestes, estrelas, e assim por diante. Esses aí são os nomes que os anjos eles recebem. Todos esses espíritos ou esses anjos foram criados no princípio, no início. Agora, uma coisa fica bastante clara para nós: eles foram criados antes dos homens, antes de Adão e de Eva. Agora, durante esse intervalo da criação do homem e da mulher, não se sabe ao certo com exatidão, mas que eles foram criados antes de Adão, antes de Eva, eles foram, com certeza. Diz aqui em João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está se referindo quem? A Jesus de Nazaré. Ele, tanto o Pai, como Jesus, que é o Filho, como o Espírito Santo, todos eles são participantes da criação. Porque se entendemos que Deus é um Deus triuno, se acreditamos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. Aí já em Neemias capítulo 9, versículo 6 diz: só tu és o Senhor, tu fizestes
o céu dos céus, porque a gente sabe que tem o céu atmosférico, tem o céu cósmico, que é onde estão os planetas, e tem o céu, que é a habitação de Deus. Na realidade, 3 céus, né? 3 céus. Para os judeus, eles acreditam em 7 céus, né? Mas biblicamente fala até o 3º céu. E todo o seu exército, e o exército dos céus que adora. Então, aqui está bastante claro. Esse exército aqui, que está no céu, é quem? Os anjos. E aqui revela outra função. Eles adoram a pessoa bendita do Senhor. Aí diz: Deus não deu aos espíritos um corpo físico quando os criou. Por serem espírito, não possuem carne nem sangue. Podem se mover para qualquer lugar que desejarem. Os espíritos não estão em todo lugar a todo tempo como Deus está. Os espíritos só podem estar em um lugar de cada vez, porque eles não são onipresentes. Mesmo que eles tenham essa velocidade, porque os anjos são superiores aos homens, mas eles têm que se locomover. Deus não, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisa, vou usar aqui um termo humano, se locomover. Deus, vou à terra, vou ao céu, vou visitar Lenilson. Não, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Oh, glória. Só que as suas manifestações, elas acontecem dentro da vontade de Deus. Se eu afirmar que Deus ele está aqui, Ele está. E se Ele quiser se manifestar através do seu Espírito Santo, assim Ele faz. Se Ele quiser visitar quem está nos acompanhando do outro lado, Ele vai fazer. Mas já os anjos não, eles precisam se locomover. E apesar dos espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes aparecem como seres humanos e podem também aparecer em outras formas. Foi o que aconteceu no caso de Ló, quando Sodoma e Gomorra foi destruído e foi necessário avisar Ló que saísse da cidade. Os anjos se materializaram em forma humana. E quando os homossexuais daquela cidade perceberam que tinha pessoas diferentes, logo quiseram ir à casa de Ló para que aqueles indivíduos mantessem relações com eles. Então Ló, para proteger os visitantes, que isso é um costume dos judeus, proteger até com a própria vida os seus hóspedes, ele ofereceu o quê? As suas 2 filhas. Porém os anjos saem e através do poder que eles possuem, façam com que eles fiquem cegos e não encontrem a porta para que pudessem entrar e invadir. É aí que Ló, juntamente com as suas filhas e com a sua esposa, foge da cidade. Então eles podem tomar forma da figura humana, como também de outras formas. Certo, Lenilson? Ele está feliz. Alegre demais, deu glória. Vamos lá. É um ser estranho, mas já saiu. Os espíritos, eles foram criados para quê? Para que Deus criou? Para lhe servir. Todos os espíritos foram criados por Deus para amá-lo e servi-lo. No princípio, todos os espíritos eram anjos de Deus. Porque quando a gente fala anjos, existem anjos bons e anjos Maus. A palavra anjo significa mensageiro, ou servo. Porque Deus os criou, pertencia a Ele e foram criados para fazer qualquer coisa que Deus lhe mandasse. Acredita-se, alguns comentaristas, que os anjos, a princípio, eles tinham livre-arbítrio, igual os seres humanos. Eles podiam fazer o que eles queriam fazer. Por isso que houve a rebelião do tão conhecido popular Lúcifer. E que depois dessa queda, o Senhor tirou esse livre-arbítrio. Isso é um pensamento de alguns comentaristas.
Mas no seu ponto de vista, o senhor acha que Lúcifer tinha livre-arbítrio? Tem lógica, porque o Senhor não obrigava eles a servir, a adorá-lo. Porque se fosse assim, Lúcifer jamais teria essa ideia, passaria em sua mente. Ah, eu serei igual a ele, serei semelhante a ele, colocarei meu trono para dividir o céu com Deus. Então, existe sim não explicitamente, mas implicitamente existe sim essa possibilidade. E o interessante que nessas palavras que o senhor acabou de relatar agora é que nos mostra que a criatura quis ser maior que o Criador, né? Quis ser igual ao Criador. E esse texto, mesmo sendo antigo, ele é atual, porque no século XXI também ainda tem criaturas querem ser semelhante igual a Deus. Criador, né? Porque na verdade ele não queria ser maior, ele queria ser semelhante, parecido. Porque o invejoso, quem tem inveja, nunca quer ser maior, quer ser igual. Meu Deus. Nunca quer ter mais do que você tem. Ele quer ter a mesma coisa que você tem, que você possui. É forte demais, é forte demais. Então a inveja, se você tem uma pizzaria, o invejoso quer uma pizzaria, ele não quer duas, três. Agora se tiver duas ou três, aí o invejoso vai querer duas ou três. Essa é a questão da inveja, que é a podridão dos ossos. Se você constrói uma casa, a quem pertence essa casa? A você. Se você possui seu próprio material e constrói alguma coisa, você é o dono legal daquilo que você fez. Então Deus é Ele que é o dono dos anjos, é Ele que manda nos anjos. Assim como você é dono daquilo que faz, tudo que Deus criou pertence por direito a Ele. Foi Deus quem criou todos os espíritos. Ele lhe deu vida e os fez para servir e obedecê-lo. Por isso todos os espíritos pertencem legalmente a Deus. Ponto. E os espíritos, eles foram criados perfeitos, porque a criação de Deus, ela é perfeita. Quando Deus fez Adão, Adão era perfeito ou era imperfeito? Perfeito. Adão era perfeito. A imperfeição só veio quando houve a desobediência. Então houve a consequência do seu pecado, perdeu a comunhão direta com Deus, perdeu a sua vida espiritual. A terra foi afetada pelo seu pecado, os seus descendentes foram afetados pelo seu pecado. Então Deus criou ele, os anjos, de forma perfeita. Nenhum deles era mau. Deus não pode criar mal, porque Deus, ele é santo. O mal é a ausência do bem. Deus não é o criador do mal. Aí alguém diz, não, mas está lá escrito lá no livro de Isaías, que Deus diz, eu crio bem, eu faço mal. Esse mal que Deus está falando não é o mal moral. É o mal quando ele usa para utilizar a própria natureza, que são as chamadas catástrofes naturais, para alertar e despertar as pessoas. Deus não tem mal moral, porque Deus não é um ser imoral. Deus é um ser justo, santo. Aí diz, os espíritos foram criados com grande sabedoria e poder. Por isso que essas pessoas que dizem assim, Satanás é um burro, Satanás, peraí, na sua originalidade, ele não deixou de ser anjo, ele é um anjo caído, ele é um ser sábio, inteligente, tem mais poder do que o ser humano. Salmo 103, versículo 20 diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que escutai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Os anjos são muito inteligentes, mas não sabem todas as coisas, porque se os anjos soubessem todas as coisas, eles seriam oniscientes. Então eles têm inteligência, têm sabedoria, têm poder, mas também são seres limitados. Deus não vai criar uma criatura que possa chegar ao seu nível de poder, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de grandeza. Jamais. Os anjos são mais fortes que nós. E a Bíblia registra que Deus lhe deu a habilidade de fazer coisas maravilhosas. Mas eles não são todos
poderosos como Deus, porque senão aí entraria outro atributo que só pertence a Deus, o atributo incomunicável, que é a onipotência, quer dizer, pode fazer todas essas coisas. Deus é mais sábio e mais forte do que todos os espíritos. Esta é uma verdade importante da qual devemos sempre lembrar. Não importa o que você já possa ter ouvido ou visto em filmes, livros ou qualquer outro lugar, a Bíblia nos diz que Deus é maior que tudo. Aí o outro ponto aqui, eu não sei se chegou alguma pergunta aí, Rose Produções Artísticas, não, né? Por enquanto não. E a quantidade desses anjos? E a quantidade desses anjos? Deus criou tantos seres espirituais que nos é impossível contar. São incontáveis. Porque Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz: cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Então é incontável. Não tem humanamente como contar a quantidade dos anjos. Se aqui em Apocalipse, repito, capítulo 5, versículo 11 diz que era milhões de milhões e milhares de milhares. Como pode Deus criar tantos espíritos bons, fortes e sábios? Ele é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa que quiser. Oh, glória. Aí era para fazer uma pergunta agora. E agora, Deus cria anjo? Todos foram criados uma única vez. E o interessante, antes do senhor começar esse tópico aí, é que os demônios de hoje são anjos. Caídos. Anjos caídos. Anjos maus. É isso, anjos maus. E nenhuma das suas criaturas tem as três... a onipotência, a onipresença, os três atributos. Os três atributos incomunicáveis que só Deus tem. Só Deus tem. Então tem pessoas que dizem assim que Satanás tem alguns que servem a Satanás tem todo o poder, ele está em todos os lugares. Mentira. Ele lê pensamento, ele lê... Mentira. Isso é completamente mentira, né, Pastor? Mentira. Isso só pertence apenas a Deus. A onipresença, a onipotência, a onisciência. Só aquele que merece verdadeiramente toda a honra, glória e louvor, que é o Criador de tudo. Uma coisa interessante, evangelista Wagner, é que quando uma pessoa está incorporada com esse espírito mau, com esse demônio, e alguém diz assim, vá lá agora e desfaça aquele trabalho. Vá lá e desfaça aquele trabalho. Isso é impossível. Um espírito está tomado no corpo, sair daquele corpo, estando no corpo, ir lá desfazer o que foi oferecido a ele. Como é que ele vai fazer isso? Que a gente acabou de ler que para estar presente em outro local físico, vou colocar físico, é necessário que ele se locomova, saia. Então, para ele sair, como eu digo que eu já presenciei uma pessoa incorporada e uma pessoa estava lá fazendo exorcismo, que é tirando o espírito, diz, vai lá agora, desfaça. Aí o sem vergonha do adversário começou a fazer assim, como se estivesse desenterrando e quebrando. Como? Se ele está ali incorporado, como é que ele pode estar numa mata, numa cachoeira, na beira de um rio, na beira de uma praia, desfazendo o que ele mesmo recebeu, se ele está incorporado naquele corpo? Então isso é mentira, engano do diabo. Então você, cristão, quando for expelir esses demônios, não use dessa forma. Isso é quebrado espiritualmente. Quem quebra e desfaz as obras do diabo é o próprio Filho de Deus, porque a palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh, glória! Então eles vivem aonde, né? Nós estamos falando dos anjos bons. Eles vivem aonde? No princípio todos os espíritos viviam aonde? No céu com Deus. Onde é o céu? Nós não sabemos certamente, mas não é aqui na terra, mas um lugar mencionado muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, o céu é o lugar da habitação de Deus. Apesar dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, o céu é a casa de Deus. Salmos 11:4 diz: nos céus o Senhor tem o seu trono.
A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Então, a princípio, todos eles viviam no céu, onde é a morada, a habitação de Deus. Tem uma pergunta aqui do correligionário. Vê se está dentro aqui do que a gente está falando. Os anjos bons irão ser julgados? Não. Os anjos bons, eles não serão julgados. Por que eles seriam julgados? Se eles manteram, porque são chamados anjos eleitos, se eles se manteram e se mantêm fiéis a Deus desde a sua criação, então eles não irão ser julgados. Antes de eu entrar aqui no próximo tópico, porque senão vai sair aqui da característica, vamos ver aqui a hierarquia dos anjos. É a classificação angelical. A Bíblia revela que os anjos são organizados e classificados obedecendo uma hierarquia angelical. Os anjos estão presentes em todo o universo, pois realizam funções específicas e são altamente capacitados e livres para exercer essas atividades. Primeiro é o arcanjo. É um termo cujo prefixo indica a mais elevada posição nessa hierarquia angelical. O prefixo ARC, que é ARC, significa principado. Então, o arcanjo, ele é um principado, ele comanda, ele manda aí nos outros anjos. A Bíblia fala apenas de um arcanjo, que é o Miguel, porque as pessoas chamam Gabriel de arcanjo, mas biblicamente falando, só é citado como arcanjo Miguel, o qual, além de sua posição superior aos demais anjos, tem uma missão protetora em relação ao povo de Israel, o povo de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 13, 21, 12 primeiro. Esse arcanjo aqui, ele é o guardião, protetor de Israel. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Ele tem essa função. Isso é mistério pertencente a Deus. Se Deus assim designou, deu a ordem a ele. Já Gabriel, que algumas pessoas chamam de arcanjo, ele é um anjo de alta categoria, mas não é chamado de arcanjo nas Escrituras. As Escrituras não chamam ele de arcanjo. Enviado para explicar a visão das 70 semanas a Daniel, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 21, e enviado a Zacarias e Maria, que fez a anunciação da pessoa bendita de Jesus, mas não se refere a ele como arcanjo. Ele é chamado de... Leia aí para a gente... Leia Daniel, que é mais objetivo. Daniel 9, 21. Daniel capítulo 9, versículo 21. Se tiver alguma pergunta missionária que ele pode fazer, viu? Daniel 9, 21. Vê aí o que é que diz aí o relato bíblico do profeta Daniel. Se quiser, você também pode acompanhar na sua casa, viu? Pega a sua Anote, Bíblia. Né, pastor? justamente. Daniel 9, 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel. O varão Gabriel. O varão Gabriel. Não está chamando ele de arcanjo. Não. Está chamando ele de quê? O varão Gabriel. O varão Gabriel. Fez o quê? Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Voando. Então não era um homem, era um anjo. Era um anjo. Apesar da tradução aí falar varão, mas aí está bastante claro que não é homem, é anjo. Vá. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. 3 horas. 3 horas, é. Continua? Só até aí. Vamos ler Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 19. Para ficar mais claro. Lucas 1, 19. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe.
E respondendo o Anjo. disse-lhe: Eu sou Gabriel. Meu Deus, é forte demais. Respondendo o anjo, ele disse: eu sou o quê? Gabriel. Ele não disse: sou o arcanjo Gabriel. Ele disse: sou o anjo Gabriel. Gabriel. Leia o 26. 26. É desse mesmo capítulo aí. Capítulo 1, no caso, né? E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O operador Helenilson, está bastante claro. Anjo. Mas as pessoas popularmente chamam ele de arcanjo. Mas biblicamente falando, nós já lemos aí 3 referências. 3 referências. E só se refere a ele como Anjo. E o interessante é que aqui quebra alguns paradigmas, como o senhor está falando, como também os nossos primos, os católicos, digamos assim, os chamam de arcanjo. Mas na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, não tem nenhuma menção chamando Gabriel de arcanjo verdadeiramente. E pelo que nós vemos aqui, o anjo Gabriel é como se fosse uma assim de comunicação que ele desce dos céus, traz a interpretação de sonho, isso. fez a anunciação de Jesus, fez a anunciação de João Batista. Né? Isso, mas eu pego como se fosse um tipo de mensageiro assim da parte diretamente de Deus. Você está quase um Marco Feliciano aí na angelologia. Sério. Tem mais uma pergunta aqui, você. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver se está nesse contexto. Bom, aí, né? Se não tiver, a gente tira ele daqui. O arcanjo Miguel foi criado depois de Lúcifer, o querubim. Foram criados tudo num tempo só. Quem era maior na hierarquia Quem era maior na hierarquia Na hora, eu acho que é ao ser criado, né? ao ser criado na mesma hora? Quem era o maior? A gente está justamente na hierarquia, vamos chegar lá. Então, primeiro o anjo, segundo aí a gente viu o arcanjo, aí viu o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, e agora nós iremos para outra categoria que é querubins. Os querubins. No hebraico, o termo querube. Tem uma pergunta aí? Está dentro da hierarquia? Cleito está perguntando: os anjos caídos, assim como podem manifestar em uma pessoa, eles têm poder de entrar nos sonhos das pessoas? Eita, isso aí tá. Vai chegar lá, vamos segura aí essa pergunta. Entrar no sonho? Não. Porque se o sonho ele é fruto daquilo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente idealiza, como é que ele vai entrar no sonho? Agora, se a pessoa já está sendo atormentada por espíritos maus, e nós entendemos que a alma é o centro das emoções do homem, assim como é da mulher, lógico e é evidente que uma perturbação pode gerar maus sonhos perturbadores. Deus pode usar nos seus sonhos, No meu ou nos seus? por nós, os seres humanos, nos sonhos dos seres humanos. No sonho dos seres Os seres humanos. humanos podem enviar. Se ele quiser mandar, ele fala o que ele quiser mandar. Mas tem assim relatos, até mesmo biblicamente, que Deus já usou anjos para falar conosco através de sonhos. Se anjo pode falar através de sonho? Pode. Seja em arrebatamento de sentido, seja através de sonho, seja através de visão, Deus ele não se comunica, Deus ele não fala. É verdade. Então, pode, claramente pode. Boa pergunta, irmão Cleito, viu? Você está de parabéns, verdadeiramente. Então, querubim, né? Do termo querube, aparece como sentido de guarda, cobrir. Os querubins são uma classe especial de anjos diretamente relacionado com o trono de Deus. Veja que já é um patamar maior. A hierarquia aqui está bem maior. Eles já estão aonde? Próximos do trono de Deus. A Bíblia declara que Deus habita entre os querubins. Meu Deus. Vamos ler 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Olha, Deus habita entre os querubins. Então esses aqui é
essa qualidade de anjos dentro da hierarquia são bem próximos de Deus. E respondendo aí já dá para ter essa ideia que A patente de Lúcifer. Lúcifer, que era querubim, Ungido da guarda, né? ungido da guarda, ele era superior a Miguel. E como o senhor pode falar isso, pastor? Simples. Você vai lá para a epístola de Judas, vai dizer que eles estão disputando pelo corpo do Senhor. O anjo, ele não usa do seu poder, da sua grandeza. Ele diz que o Senhor te repreenda. Então isso é hierarquia. O corpo de Moisés. Pelo corpo de Moisés, isso mesmo. Então isso é hierarquia. Ele não podia com as suas próprias forças, com o seu próprio nome. Então ele usa o nome de quem? Que é maior do que ele, soberano, que é Deus. Ele diz assim, que o Senhor te repreenda. É forte, mas então após a Trindade, Lúcifer era a primeira pessoa. Pelo Nesse menos sentido dos anjos. nesse sentido de hierarquia, de aproximação, de Deus estar entre eles, sim, é tanto que ele tinha aquela posição especial, comandava aquele reino que há quem diga que era o Éden celestial, né? Mas vamos ver. E Ezequias orou perante o Senhor dizendo: Deus de Israel, que estais assentado sobre os querubins, tu mesmo, o Senhor reina e trema os povos, ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. Quer dizer, 2 Reis capítulo 19, versículo 15. Então, os querubins são seres de grande poder e de privilégio, pois estão diante do trono do Senhor. Serafins, deriva do hebraico, né? Sarap, que significa ardente, refulgente ou brilhante. Segundo a Bíblia, eles estão envolvidos diretamente no serviço de adoração ao Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, quando Isaías diz que eles tinham 6 asas, né? Que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam. Olha, tem até uma coreografia bonita que o irmão está fazendo. E diz que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então eles estão diretamente ligados a essa adoração. Então a função deles aqui é dizer o quê? Que o Senhor é santo, 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 santo. Essa é a função deles. Algo sobre os serafins que está nesse contexto que eu acabou de ler. 2 asas, eles cobriam o rosto. 2 asas cobriam o rosto. Por causa da santidade de Deus. Com 2 voavam. Com 2 voavam. E com 2 cobriam os pés. Sensibilidade. Eita, agora. Há quem diga também que quando Isaías teve essa visão,